Olá pessoal, meu nome é Aleph, eu sou aluno de Publicidade da Universidade Anhembi Morumbi e eu estou fazendo um trabalho junto com a Connect Agency sobre o livro de Cultura da Convergência do Henry Jenks. Bom, nesse vídeo a gente vai comentar um pouquinho mais sobre a introdução do livro. A gente vai especificar aqui um pouco dessa história sobre o Beto, personagem do Vila Sésamo, e comparação com o antigo terrorista Osama Bin Laden. Então, a introdução desse livro fala sobre venere o altar da convergência. Para a gente começar essa conversa, a gente vai tirar completamente a parte religiosa desse assunto. Então, essa parte, a introdução, fala que um jovem, ele pegou o instrumento do Photoshop, pegou aquela figura da imagem do Beto, do famoso Vila Sésamo, e juntou com o antigo terrorista, o Bin Laden, e falou bad is bad, que significa bad é mal. Ele simplesmente postou isso na internet, junto com a foto do Bin Laden, e essa foto foi girando, a internet girou, e se tornou um algo público, chegando até os países árabes, os países lá do Oriente Médio, e gerou um alarde enorme no meio da internet. Então, uma coisa que um jovem cria dentro do quarto dele, no computador dele, com uma ferramenta simples que é o Photoshop, ela repercutiu milhares de noticiários no mundo e através de um simples canal de acesso que foi através da internet, ela chegou a milhares de países, milhares de pessoas, milhares de lugares ao longo do nosso planeta. Então, essa primeira parte ela aborda o conceito básico da convergência, ou seja, todo mundo pode ser considerado um comunicador, porém, para a gente entender a questão do altar da convergência, a gente tem que entender a questão do estudo da convergência. As mídias em si estão convergindo, ou seja, hoje todo mundo tem mais interatividade. A televisão, o celular, o notebook, o tablet, os gadgets em geral, tem muita interatividade, ou seja, você pode ter interação aqui do Brasil com pessoas de fora do nosso país. Aqui dentro do Brasil você pode fazer compras em uma loja específica nos Estados Unidos, ou numa loja específica na Itália, na Nova Zelândia, no Japão. A gente tem plataformas até que você pode fazer compras direto da China para o nosso país, como chega no Brasil, através de navios, etc. Então, a gente vai abordar o conceito natural dessa convergência, as novas mídias. Então, o que a gente entende? Nós podemos perceber que a mídia tradicional, como a televisão estática, onde você ligar lá no canal HS, assistir um filme, noticiário, uma novela, dentro dessa novela havia inserções publicitárias, no intervalo do filme, no intervalo do noticiário, havia inserções publicitárias. Então, hoje em dia a gente já é bem mais interativo. Ao momento que você está assistindo a televisão, se tiver um comercial, você pode simplesmente zapear para outro canal, você pode acessar o notebook e assistir o box inteiro daquele seriado ou daquele filme, você pode assistir o filme inteiro sem nenhuma interrupção para comercial. Hoje o celular também você pode conectar através da internet e o celular chega a substituir a mídia tradicional que foi considerado o computador. Então, a gente tinha o computador tradicional, então o desktop, o mouse, o teclado. Desse material ele evoluiu para um notebook, do notebook o tablet, que é uma espécie de notebook compacto, dos tablets, das tecnologias, smartphones, celulares, etc. Então, hoje em dia, um celular convergiu ao ponto de que ele pode executar qualquer função, basicamente. Então, em um celular, hoje, você faz videoconferência, exemplos do Samsung Galaxy, os celulares Apple e alguns outros celulares mais. Você pode também utilizar de PowerPoint, você pode utilizar de Word, você pode utilizar de alguns outros procedimentos da Microsoft ou de outras empresas. Por exemplo, você pode usar o browser do seu celular para acessar o Facebook, mas hoje em dia a maioria dos celulares já tem plataforma Android, iOS, Java para acessar um aplicativo do Facebook. Então você acessa o Facebook por um aplicativo, você acessa o YouTube por um aplicativo, acessa o Twitter por um aplicativo.
Então, para você ver a convergência, o celular ele se torna basicamente um computador. A televisão, que era a mídia passiva, hoje em dia ela é interativa. Então, de acordo com o que acontece no mundo digital, no mundo online, os noticiários, os filmes, as novelas, elas vão se adequar para ter o público aqui dentro. Dentro do quê? Dentro desse altar da convergência. Certo? Então, a mídia, ela vai pegar todas as informações do meio social, ela vai relacionar tudo e vai bolar estratégias de comunicação de novas mídias, de convergência para manter o público dentro daquele conceito. Então, mais para frente no livro, no Cultura da Convergência, a gente vai abordar os estudos sobre a saga Harry Potter, a trilogia Matrix e também o American Idol e o Survivor, que é um seriado norte-americano. A gente teve um aqui no Brasil que era chamado No Limite. Esse seriado ele já é um pouco antigo, foi pela Rede Globo. Aconteceu, se eu não me engano, no Amazonas, aqui no nosso país. Então, o que as empresas fazem? Através disso, a gente tem o conceito de spoiling, ou seja, uma pessoa assiste aquele conteúdo e busca informações a mais sobre ele, para saber se aquilo é realmente verdadeiro, se não é verdadeiro, ou somente para manipular as informações do jogo. Então, você podia perceber que depois que acabava o Big Brother, milhares de pessoas acessavam seus perfis na internet e postavam informações, faziam crítica, faziam sugestões, mandavam informações para a própria emissora, para a própria Rede Globo, votando no participante que elas queriam que ficasse na casa, no participante que elas queriam que saísse da casa. Você tinha um chamado portal de voz, onde você tinha conexão por telefone com o próprio pessoal da Rede Globo, o pessoal que foi eliminado do seriado, do reality show. Você tinha comunicação com eles. Então, o spoiler ele buscava essas informações ou para manipular o jogo de forma negativa, ou somente como se fosse um fã daquele seriado. A introdução do livro vai se relatar basicamente isso. Então, para esse primeiro vídeo, são essas informações. Logo mais a gente vai postar os vídeos sobre os demais capítulos do livro, sobre a falácia da caixa preta, sobre os demais filmes, os demais seriados, sobre novas mídias. Então, é um livro muito interessante. Todo bom publicitário, todo bom profissional de RTV, todo bom jornalista, todo bom comunicador deve-se ter bons conhecimentos sobre a cultura da convergência. É isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima.